Boa noite a todos. É uma alegria. No último dia dessa série exclusiva de webinars SXSW 2026. Este encontro é para nós a celebração de um ciclo muito especial. Recentemente eu tive o privilégio de estar em nome da entidade, convidando os vencedores do Prêmio Preze, o Prêmio de Responsabilidade Empresarial do setor de eventos em Austin, no maior festival de inovação, tecnologia e cultura do mundo. A viagem foi o grande prêmio e o reconhecimento das práticas de sustentabilidade vencedoras. A Abrap, em parceria com a Ambev, promove há 3 anos essa iniciativa inédita do setor, que vai muito além da premiação. A gente acredita no que chamamos de ciclo da sustentabilidade do conhecimento. Para nós, a experiência internacional só gera impacto real quando ela é compartilhada e multiplicada. De 13 a 16 de abril foi preparada uma curadoria cuidadosa para percorrer os temas que vão moldar a nossa indústria nos próximos anos. E hoje, 15/4, quarta-feira, a gente tem o Felipe Fiuza, Head de SG da New Expo Logística, que vai nos apresentar como fazer eventos mais sustentáveis, aprendizados da trilha Cidades e Clima, e depois a Liege Xavier da Cruz, CEO da Freelancer Produções e diretora de relacionamento com associados, Abrap, apresentando criatividade e comunidade sob o olhar de Steven Spielberg e as soluções criativas das ativações do SXSW. Então, a todos, uma excelente noite de aprendizados. Com vocês, deixo agora a palavra de Felipe Fiuza. Boa noite a todos, obrigado pela apresentação. Eu agradeço em especial aos convidados que vão entrar depois para assistir. Eu acredito que essa gravação vai ser muito divulgada depois, então dou as boas-vindas também para quem vai chegar na sequência. Eu tenho a honra de representar a New Expo num projeto que a gente, em 2024, já tinha sido finalista desse prêmio, que, por sinal, é um prêmio muito raro no mercado de eventos, o reconhecimento e o investimento que é dado a esse tema, em tempos, né, que a gente vive outras temáticas mais emergentes, como o IA e outras inovações. A sustentabilidade tem ficado em alguns encontros e alguns eventos um pouco de lado. E eu fico muito feliz e quero agradecer e parabenizar a Ambev e a Abrap por ter esse espaço, por ter essa frente tão importante para a humanidade, né? A gente não está falando só dos negócios, a gente está falando de uma vida com bem-estar, com qualidade, e passa por negócios responsáveis, eventos sustentáveis, e eu queria aqui poder usar esse tempo da minha apresentação para mostrar o que pode ser feito para tornar o setor de eventos um pouco mais responsável ambientalmente, socialmente. E ESG, para quem ainda não está familiarizado, é um tripé, uma sigla que ficou mais popular, mas ela não significa tudo na sustentabilidade, ela é uma parte. E ficou muito potente esse assunto por conta do mercado financeiro. As empresas começaram a comprar essa ideia do ESG, mas não podemos esquecer que existe uma causa maior, que é de, como eu falei anteriormente, de tornar a vida e os negócios mais sustentáveis, né? E sustentável pelos 3 pilares, e não do ESG, mas os 3 pilares da sustentabilidade na sua essência, que é ser ambientalmente responsável, socialmente justo e economicamente viável. Então, partindo dessa premissa de sustentabilidade, a gente tem que rever algumas ações de eventos mais ou menos sustentáveis. Ser sustentável não é um estado fixo, ele é uma construção. Então, a gente tem aqui, como no SXSW, muitas lições a tirar. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer, me apresentar como Head de ESG, mas eu, antes de tudo, eu sou um judoca,
Eu só estou aqui por conta da minha relação com o judô. O projeto que a gente escreveu tem a relação com o judô e com o projeto social que a gente apoia, e eu vou falar dele mais à frente. Se puder passar, eu trouxe umas ideias aqui de aprendizado da trilha de Cidades e Clima. Cidades e Clima era o eixo nomeado pelo XSW, e lá a gente fez algumas trocas e o evento ele acontece também fora das salas e fora das palestras. Então, eu destaquei 3 pontos ali no meio do slide, parece. Eu vou contar um pouco mais, mas eu vou ler para vocês o que consegui resumir em um parágrafo. E o SXSW, ele é quando o futuro encontra o essencial. Em meio a um dos maiores encontros de inovação no mundo, uma provocação ficou clara para nós. A inteligência artificial pode evoluir, mas nunca substituir o espírito e a natureza humana. Austin se transformou em um verdadeiro laboratório de ideias, conexões e experiências, reforçando que o futuro não será definido apenas pela tecnologia, mas pela forma como escolhemos usá-la. Então, esse parágrafo eu fiz para poder expressar o que eu senti ali de uma predominância da IA e dos palestrantes falando tanto de tecnologia, enquanto os seres humanos ficaram ali um pouco de lado e muitos assuntos foram silenciados. A gente estava eu mesmo estava com medo de não conseguir chegar nos Estados Unidos, porque uma semana antes ou 2 estava começando uma guerra no Irã e que até agora não parou. Então, muitas coisas não foram faladas. A edição de 40 anos dessa edição especial da desse encontro, né? E o SXSW sempre foi a vanguarda dos eventos. Ele ficou um pouco censurado por alguns temas políticos e a sustentabilidade ela pareceu que era político, mas ela não é política. A sustentabilidade não pode ser um tema censurado, porque sem ela a gente não vai conseguir evoluir e resolver questões, né? E até eu mesmo defendo que sustentabilidade não é suficiente em alguns assuntos. A gente precisa regenerar algumas vezes, que é mais do que sustentar, é recuperar coisas que foram perdidas, né? Então, regeneração foi o primeiro tema assim que me chamou a atenção da palestra e do debate da Dilma Campos. Ela é uma consultora de sustentabilidade, super referência para mim. E junto com ela no palco tinha o Leandro Balbinot, que é da Diageo, e o Leandro Balbinot é da Amazon, e o Guilherme Martins da Diageo. Diageo é uma marca muito forte para gestão de empresas de bebida, e ela é uma empresa centenária. Ela cuida de marcas centenárias. E eles estavam falando sobre o gap da criatividade, quando a regeneração ela é necessária para formar marcas e gerar conteúdo. E eu destaco aqui uma fala do Guilherme, que eles conseguiram, no ano passado, fazer uma matéria em homenagem a uma artista que foi silenciada por muitos anos, e eles conseguiram gerar um engajamento e um storytelling com com o whisky da Johnny Walker, né, que é uma das marcas que a Diageo faz a gestão. E lá eles homenagearam uma artista da bossa nova, fundadora, uma mulher negra, uma mulher pioneira, que foi silenciada por racismo, por machismo, e eles conseguiram, mesmo não fazendo propaganda necessariamente dela associada à bebida, a frase, né, do keep walking, de não parar, de continuar perseverando. E depois de alguns anos, às vezes, é lamentável ela ser reconhecida ainda em vida, pelo menos, né. Então, eu penso que as marcas precisam ser mais criativas, precisam conectar com as almas, com as histórias, e é isso que eles fizeram.
com a artista, né, que eu não conhecia, que eu vou recuperar o nome dela, mas ela é fundadora da bossa nova, e ela foi invisibilizada, e eu acredito que muito dessa oportunidade de rever as estratégias de marketing, incluindo pessoas, fazendo reparações históricas, é o papel, sim, e eu achei isso um ato político muito interessante. Um segundo ponto que me chamou muito a atenção na palestra na Casa Minas, foi do Bruno Araújo. Ele é um agente do primeiro setor de Minas Gerais, o Ronaldo Lemos, que é um jornalista muito conhecido da Globo News, junto com o John, que é do Google, e a Aline, de uma empresa de investimento brasileira. E eles estavam falando sobre o trabalho acabar da forma como a gente conhece por conta da IA. E, sem dúvida, não vai acabar, ele só vai ser transformado, e nós aprendemos durante esse debate que a nossa sociedade precisa ter responsabilidade social também nas formas de substituir trabalhos, porque não pode ser a qualquer custo. Algumas funções já estão sendo experimentadas, ser substituídas a qualquer custo. E isso, num país tão desigual como o Brasil, é perigoso, e a gente precisa pensar que a ferramenta, a IA, ou qualquer automação que for desenvolvida, ela tem que servir a uma justiça e a uma responsabilidade, porque eu mesmo me sinto lesado quando eu vejo pessoas sendo substituídas, trabalhos sendo uberizados, né, esse termo até se popularizou, e a gente não discute sobre o papel da verdade da tecnologia, o que ela tem que servir a nós e construir alguma evolução, né, algum bem-estar naquilo, que não só servir a uns e excluir outros. Então, eu penso que ao final dessa palestra, sobre o fim do trabalho como a gente conhece, pensarmos em trazer mais consciência na hora de usar a tecnologia, porque no social, sem dúvida, o impacto é direto, mas no ambiental também. O custo de manutenção e de alimentar e hidratar os servidores de IA para gerar pequenas soluções que não resolvem problemas importantes, eu acho que a gente tem que tomar consciência que vai ser como logo menos o uso de um copo plástico, né? Poxa, a gente está hoje um pouco mais consciente a certos desperdícios. E na tecnologia também nós temos que tomar cuidado com certos desperdícios. Um terceiro ponto que foi assim o mais revelador para mim é que o ISG está morto ou não, e agora, né? E essa palestra foi 100% em inglês, então eu precisei absorver muito conteúdo depois e conversar com os palestrantes, porque foi muito, muito rico. E a crítica foi direta, assim, foi justamente no marketing. Não usem o ESG como estratégia de marketing, usem o ESG como estratégia interseccional, essa é a palavra que ficou muito forte lá nos palestrantes. A tecnologia, antigamente, tinha setor de inovação, e depois, hoje, a gente vê que a IA está difundida, ela já não é mais uma ferramenta, ela precisa fazer parte de uma estrutura, de uma estratégia dos negócios, e a sustentabilidade tem que saber fazer esse caminho também. Nós não precisamos de departamentos de sustentabilidade ou áreas de ESG. A gente precisa pensar na cultura e numa premissa de sustentabilidade que passe por todas as decisões do negócio, para que não façamos um marketing verde. Isso é um termo até muito popular, mas que beira o greenwashing, o social washing,
e a gente não consegue colher bons frutos disso, porque a reputação da empresa fica comprometida a partir do momento que a verdade se revela. Então, a gente precisa ter muito cuidado nas escolhas. O ISG ele não está morto, mas ele está reformulado e ele, como uma parte da sustentabilidade, ele é uma parte de um todo muito mais importante, ele precisa estar inserido na estratégia e não como um núcleo independente que faz uma ativação pontual e volta para casa, a empresa continua fazendo o padrão de modus operandi dela e não integra a premissa de sustentabilidade. E acho que isso tem muito a ver com o que eu vou falar no próximo slide, que é o desafio que eu assumi dentro da New Expo, quando eu tive a feliz notícia de que finalmente a gente ia conseguir essa medalha. Para mim foi quase uma medalha olímpica, sabe? Eu fui atleta e eu falei, poxa, eu estou aqui no melhor evento, no evento mais importante de sustentabilidade, de inovação, pelo um prêmio de sustentabilidade. Foi uma conquista muito importante para nós, por acreditar num projeto que começou lá atrás como uma atividade isolada de responsabilidade social corporativa, e nem se falava de ESG lá em 2019, quando a gente fundou a New Expo, mas eu vi que isso virou uma chavinha dentro da New Expo quando a gente começou a receber esse reconhecimento. O Prezi, ele é um prêmio de muita importância para nós, e o setor, como eu falei no início da minha fala, ele precisa honrar essa grande iniciativa, o investimento que é feito, e eu acho que a Ambev marcou um golaço, assim, pela ativação que ela fez conosco, sabe? A ativação da Ambev no SXSW foi levar brasileiros de diferentes idades, diferentes regiões, diferentes perfis para aprender e compartilhar, que é o que a gente está fazendo aqui. E compartilhar, acho que está ali no meu segundo parágrafo, é um dos três Cs do Instituto Reação, a ONG que a gente ajuda, e a gente é ajudado, porque a gente não faz inclusão social lá, a gente faz integração social, porque eu mesmo fui parar lá porque eu queria ser melhor no judô, eu não era um garoto de comunidade, mas eu tomei uma coça de um menino lá de uma comunidade, eu falei, eu tenho que aprender com ele, eu tenho que ser melhor no meu judô e eu vou aprender com ele. Lá eu aprendi outras coisas também, aprendi resiliência, aprendi a agradecer pelas coisas que eu tinha, meus privilégios, minhas oportunidades, e eu sou muito grato por esse movimento. E como eu falei, foi uma medalha que eu conquistei nesse momento de ir a Austin, ver as casas, eu me senti no Rio 2016, sabe? As casas dos países, as ativações, muitos brindes. Eu fui até contagiado pelo espírito consumista americano, eu não me rendi a isso, porque eu estava na Disneyland, assim, sabe? Eu estava lá colhendo frutos de um projeto que eu acreditei lá atrás, que eu dei nome, que a New Exo comprou a ideia, e esse nome vem do Samurai, que é aquele que serve. Nós somos uma empresa de logística, então para a gente foi muito simbólico esse prêmio. E eu vou ler também aqui um pouco do que eu senti de escrever para essa apresentação. Esse é meu último slide já, então eu quero poder, acho que é o penúltimo. E eu lembrei do nome da artista, se vocês puderem depois ouvir, compartilhar, que eu citei, né, na ativação da Diageo aqui no Brasil, com a Johnny Walker. Ela se chama Laíde Costa. Ela é uma compositora, cantora, sensacional, uma pessoa que eu não conhecia. Ela ganhou um Grammy com Emicida ano retrasado, se eu não me engano, então é muito simbólico essa ativação que eu comentei, né, de não parar, não desistir. Eu fiquei muito inspirado por esse exemplo. E aí, com o Instituto Reação, que é uma ONG que faz um trabalho de muita
relevância nacional até, revelando atletas de nomes, né. Eu tenho a felicidade de ser amigo pessoal da Rafaela Silva, que é uma atleta olímpica que começou judô com a gente lá e hoje ela é um fenômeno. Nós desenvolvemos talentos fora do tatame, porque o Reação ele tem a essência de formar atletas. Mas depois que o cara ele não vira atleta, ele chega lá num teto e ele fala: "Cara, eu não vou ser mais um atleta olímpico, eu não vou viver do esporte, o que que eu vou fazer da minha vida?". Mas esse cara está pronto para entrar no mercado de trabalho para muitos negócios nossos, porque ele tem resiliência, ele respeito, hierarquia, disciplina, ele sabe perder, ele tem uma força, um discernimento. Então, o atleta, ele é de, de, de início um grande candidato para as vagas do mercado de trabalho. Isso é fato e isso está comprovado. E como que a gente faz isso? Ensinando outras funções para ele. E aí a logística Samurai ensina as funções e habilidades básicas de manuseio de carga, de conferência de materiais, de capacitações necessárias. Se ele, por exemplo, já tiver uma CNH, ele consegue, por exemplo, ser um operador de empilhadeira para trabalhar em eventos com a gente na logística de grandes eventos. E aí nós aprendemos, como eu falei, a fazer integração social, a gente não faz caridade, a gente pega com eles boas referências, ensina algumas outras, e a gente constrói, conquista e compartilha. São os 3 Cs do Reação. É um ciclo virtuoso e a gente constrói, conquista e compartilha. E eu estou aqui compartilhando, porque eu fui um atleta, eu sou um judoca, e eu dentro do meu trabalho eu acredito que transformação ela tem que estar beneficiando vidas, evoluindo, não deixando ninguém para trás, e isso é compartilhar. E eu tenho exemplos lá, eu tenho nomes de pessoas. O Popole Mizenga, ele é um atleta do Congo, ele fala 5 línguas africanas, ele fala francês fluente e ele é um ajudante, eh, fundamental para a gente, porque quando a gente atende cliente, por exemplo, da Bélgica, ele falou a língua nativa, dele, ele foi espetacular, o cliente adorou e ele ficou muito destacado em um evento que a gente teve, ano passado. O Lucas Sarmento é um cara que estuda turismo, que fala línguas, inglês, espanhol, alemão, e ele veio da Cidade de Deus trabalhar com a gente e ele hoje está indo super bem na carreira dele. O Samuel trabalha com a gente, sempre que tem evento lá no Rio, ele é um cara fundamental. E eu tenho 3 amigos pessoais antigos, o Diogo, o Guilherme e o Wallace, que trabalham comigo sempre que tem evento no Rio, porque eles são faixas pretas na vida, dentro e fora do tatame, e eu trouxe só 6 nomes dos muitos que trabalharam com a gente, nesses últimos anos de logística Samurai. E para 2026, a gente tem o desafio de fortalecer ainda mais a aliança, porque está provado, está reconhecido que a nossa causa é justa e ela é forte. O prêmio foi um sinal de, de aval assim, do mercado, e a gente ficou muito feliz por isso mesmo. E agora a Logística Samurai não é mais um projeto de social, responsabilidade social corporativa, ela vira um modo de servir, é a maneira como a gente apresenta, a gente quer ser samurai na logística, e eu tenho certeza de que vários negócios vão, conectar com a gente, com essa causa, e é isso que eu quero compartilhar para frente aí pelos próximos anos, à frente da sustentabilidade na New Expo. Então, o próximo slide é bem rápido, não quero ficar fazendo propaganda, são ações que a gente faz, e passo a bola para a Liege, para levantar, assim, alguns temas, assim, Liege, eu fiz algumas anotações, lendo sobre, o download do SXSW, e eu acho que eu tenho uma palavra, assim, que vai super estar na sua apresentação, que é humanidade, e também uma outra, que é autenticidade. Então, são 2 palavras que estavam muito fortes para mim,
esse evento, ir a Austin, participar do maior evento de inovação, para mim foi um renascimento, uma forma de ver diferente a sustentabilidade, porque eu tive que me esforçar muito para ver a sustentabilidade real, porque o momento não era muito favorável, politicamente as coisas estavam meio censuradas, e eu não vi muito ESG na agenda, mas eu acredito que a autenticidade em não desistir dessa causa e humanidade, que tem tudo a ver com o que você vai falar. Eu não quero dar spoiler, mas eu adorei o que o Steven Spielberg falou sobre intuição. Eu acredito muito no poder da intuição, então eu passo para você, que eu tenho certeza que você vai dar um show aí. E muito obrigado a todas que estiveram aqui, fico muito feliz em poder compartilhar esse espaço aqui, né, de mesmo devolver para o setor e para as pessoas que estão interessadas no assunto, em em não desistir, né. Em 2024 eu fui finalista, eu poderia ter me contentado com isso, mas em 2025 a gente foi vencedor, e estimular vocês a se inscreverem, a participarem do Prezi, porque realmente foi uma virada de chave maravilhosa. Eu conheci pessoas incríveis, estou vendo aqui alguns amigos que eu não teria oportunidade de estar junto se não fosse esse investimento que a Ambev faz através da Abrap. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. É uma grande responsabilidade seguir depois de você, porque o foco que eu vou dar, primeiro vou me apresentar, meu nome é Eliette Xavier, eu sou CEO da Freelance Produções, a gaúcha mais cearense que eu conheço, sou mãe, sou esposa, meu marido está aqui, beijinho para ele, me acompanhou, tive a felicidade que a gente trabalha junto e ele pôde me acompanhar até Austin, e quero começar um pouquinho falando de chegar na palestra do Steven Spielberg. Esse quadradinho aqui que eu recebi lá, eu guardo com carinho, porque eu vou dizer, só para vocês que não participaram, que não sabem, a gente faz uso de um aplicativo para poder ficar em dia com toda a grandíssima programação do SX. E aí, as minhas amigas, Marielle e Jani, fizeram uma reunião conosco, né? Quem ia para Austin e os 6 vencedores, de algumas dicas. Não, vocês têm que ficar olhando aquele aplicativo, você se inscreve antes, fica lá. Aí me avisaram, olha, olhei tudo que queria, Steven Spielberg, eu preciso estar nessa palestra, eu estarei nessa palestra. E aí pega o aplicativo, dia tal, você vai... pode abrir as inscrições, né? Lá estava eu no dia tal, só que esqueci do fuso horário. Estava 6 da manhã, me acordei 6 da manhã e não era nada de 6 da manhã. Era 3 horas depois e não 3 horas antes. Enfim, quando eu fui clicar no tal do aplicativo para ver se eu conseguia encerrar, em um segundo, encerradas as inscrições, estava com... né, o horário ajustado, peguei o aplicativo, começou 2 minutos antes de 11 da manhã, eu fiquei de repente, você está confirmado. Eu falei, não acredito. Lá estarei eu com Steven Spielberg, recebi esse cartãozinho e fiquei andando quilômetros até chegar, porque eram filas e filas e filas e filas para chegar. Bom, ele é incrivelmente simpático, e uma coisa que mais me chamou a atenção, que me inspirou bastante, foi que ele disse que o filme que mais inspirou ele foi o filme Lawrence da Arábia, que o pai levou para assistir quando ele era pequeno num cinema, e que ele assiste esse filme todos os anos. E a razão pela qual ele assiste esse filme é para que ele se sinta e se mantenha humilde. Cara, aí eu paro e penso assim, a pessoa que vocês... Não tem quem não tenha chorado com ET, não tem quem não tenha visto os filmes dele e não tenha pensado, caracas, esse cara é um gênio.
mas ele estava ali, se dispôs de tudo e falou que ele é humilde. E assim ele fez. Ele faz esse teste, ele assiste o mesmo filme sempre pensando que ele viu outra coisa e para se tornar cada vez mais humilde. E uma das outras coisas que me chamou muito a atenção foi que ele disse que ele tem a ideia dele para aquele projeto. Ele tem aquela ideia, ele é firme naquela ideia, e a pessoa, os atores, os outros diretores, a equipe que quiser fazer com que ele mude de ideia, tem que ir lá e provar, ir para frente e provar. Se ele se convencer, aí ele abre mão. Então, isso também faz a gente pensar na grandiosidade que ele tem, né? De se colocar sempre como espectador, além de ser o criador, ele é o espectador disso. Isso me fez pensar bastante nas nossas coisas, né? Nos nossos eventos, que a gente tem que manter essa humildade sempre. Ninguém sabe tudo, a gente aprende todo dia, sempre vai ter coisa para a gente aprender, para a gente conquistar, para a gente fazer. Então, isso me deu uma vontade de seguir. Eu tenho 41 anos de produção, me deu vontade de fazer mais 40, e vou fazer, tenho certeza. E, bom, não tem muito o que falar do Spielberg, né? Ele é um cara genial, ele é enfim, unanimidade, eu acho, né? E eu vou falar um pouquinho das ações agora, vou falar um pouquinho das ações criativas que tiveram com relação às ativações. A gente viu pela cidade... Bom, mais um detalhe diferente dos outros anos, esse ano a SXSW se deu em vários lugares diferentes. Então, tinha um mapinha que a gente tinha, né, no aplicativo que definia palestras em vários hotéis, vários lugares, e quase todos eles se vestiam, né, para receber. A cidade toda se vestiu para receber. E todo mundo andando pela cidade via a Rivian, não sei como pronuncia direito, é uma marca, escreve Rivian, é uma marca de carros, e ela fez dezenas de avenidas gigantes de Austin, colocou um monte de areia para os carros ficarem passando, assim, no meio do nada. Então, de vez em quando eu estava andando na rua, tinha lá as ações. Graças a Deus, a Ambev nos deu o crachá mais top da feira. A gente tinha o crachá que dava direito a tudo. Assistimos todas as palestras de graça, mais shows de graça, Alanis Morissette, Christina Aguilera, tudo a gente podia assistir, porque o nosso crachá dava direito a todas as trilhas, né, de conhecimento. Então, a gente pôde participar de várias ações. As empresas se preparam para essa feira e levam muita gente. Por exemplo, essa fotinho que aparece eu e a Grazi, da tardezinha, a gente está com piercing na orelha, essa aí mesmo. A gente ia numa loja da JBL, por exemplo, e tinham dois artistas que colocavam piercing no ouvido. Se você deixasse, preenchia lá a ficha para terem os nossos dados, óbvio, e aí você recebia um puta de um fone e ficava lá conversando, mas você tinha que fazer uso de uma arte no ouvido, que era onde você ia colocar o principal instrumento deles, né, que são os fones maravilhosos. A loja toda cheia de brindes, você concorria lá, riscava um papelzinho lá que você riscava e dava óculos, caneta, agendas, enfim, vários e vários brindes. A Tesla, que é outra foto que aparece ali com aquele carro, ela criou um carro, colocou esse carro em exposição, e depois tinha num bar um robozinho que nos dava essa garrafinha de água chiquérrima, e você podia compartilhar com ele. Se você abraçasse, ele vinha, ele abraçava. Se você jogava beijo, ele jogava beijo. Então, eles usaram da tecnologia que o carro apresenta essa correlação com um bar. Era um bar normal, você comprava bebida e do lado, né, um dos guichês do bar, você tinha esse robô lidando
a garrafinha de água, que era super útil, né, no nosso andarilhar por Austin, e eu achei uma ação super interessante, tanto que eu trouxe minha garrafinha que estou usando todo dia. Bom, as casas, como o meu querido amigo Felipe falou, aliás, só um parêntese, nós fazemos um projeto aqui em Recife, agora, no próximo mês, que vai ser com a Laíde Costa e a Ayrton Montarroio, só para você saber, tá? Eu vou fazer um vídeo, vou pedir para ela mandar beijos para a Brap. Poxa, ela é fera. Poxa, que legal. Vou pedir um vídeo para a Brap, vou mandar para você. Conta para ela que ela foi citada lá no Vou contar para ela, com certeza. Então, as casas, elas se preparam. A gente teve a felicidade de estar sempre na Casa São Paulo, que é uma das casas mais estruturadas que a gente visitou. Essas casas, elas são todas ambientadas, aí tem vários parceiros dentro. Por exemplo, na Casa São Paulo, tinha um artista plástico, que é grafiteiro, que ele fez um dos estandes, era todo grafitado, não deu para botar foto, porque eram pouco tempo de apresentação, mas ele dava, ou ele fez na própria bolsa que a gente ganhava, a bolsinha para carregar o grafismo na hora, ou dava uma sacolinha. No outro era do Instituto Butantan, você recebia perguntas e ganhava uma cobrinha, uma caneta que era em forma de injeção. Assim, os brindes sempre tinham a ver. As casas realmente se prepararam, fora toda a estrutura. No encerramento da Casa São Paulo, nós assistimos o show Dominguinho com JP, Mestrinho e João Gomes, foi muito legal. Na Casa Minas, eles faziam toda aquela comida de boteco, tinha degustação de cachaça, né? Obviamente. Torresminho e cachaça, shows do Toninho Horta, apresentações. Então, assim, todas as casas, elas se preparam nos mínimos detalhes. Na Berlin House, eles davam um almoço maravilhoso. Almoço com várias coisas de comida alemã. Na casa, cadê a outra? Na Casa da Inglaterra, levaram várias apresentações de bandas inglesas de rock maravilhosas, novas. Então, assim, a cidade inteira, todas as empresas e todas as grandes empresas e todos os países têm a sua representatividade nessa feira. Deixa eu ver se eu esqueci. A Casa Minas, falei, Casa da Inglaterra, Casa Alemã, a Globo também, a TV Globo fez um evento bem interessante também. Casualmente era o mesmo show Dominguinhos. Acho que souberam aproveitar os artistas lá. Eu assisti 2 vezes, de tarde numa e de noite noutra, mas a arte sempre é bom, né? Não tem como não gostar. E que mais, gente? Foram muitas ações. O que eu achei mais interessante foi assim: a cidade se prepara. Austin, como todos falam, é a cidade que tem maior quantidade de música ao vivo no mundo. E é verdade, todo buraco, todo restaurante, todo bar tem música ao vivo. Dica da Mariela, minha grande amiga, nós fomos num duelo de pianos maravilhoso, 2 pianos, um frente do outro, aí que a gente viu que tinha brasileiro, porque eles recebiam pedidos, né, de música, aí uma pessoa pediu Evidência, quando começou a tocar, o bar inteiro veio abaixo cantando. Aí que a gente viu que a comunidade brasileira nessa feira é a segunda maior, só perde para a americana mesmo. Então, nós fomos muito bem representados. A Ambev levou um time de peso. Os projetos que foram vencedores são projetos incríveis. Nos fez uma turma incrível, uma conectividade muito grande e amigos para o resto da vida. E, assim, eu acho que o mais importante disso tudo é perceber o quanto que a gente ainda precisa aprender, o quanto é interessante ver, o quanto a gente precisa aprender, o quanto é bom você olhar para o lado e ver o outro, ver o que o outro faz, ver como faz, do jeito que faz. A gente foi numa semana posterior a um atentado que teve exatamente na 6ª Avenida, que era uma das avenidas que a gente mais andou de barzinhos,
2 pessoas morreram, né, com um atentado que teve. Então, isso trouxe aquele aperto no coração, aquela coisa, será que vai ter? Será que vão cancelar o evento? Será que vai ter? A guerra vai chegar lá? Será que será? Mas tudo deu certo, nós fomos, foi incrível. E, assim, o golaço que a Ambev fez com essa assessoria vital da ABRAP na criação desse prêmio é muito interessante, é muito incrível. Eu louvo todo dia, agradeço todo dia por ter participado desse prêmio desde o comecinho, revisando os textos das minhas amigas criteriosas aí, da Jani, que aqui está, da Noêmia e de várias outras que estiveram desde o comecinho. E, assim, parabéns, ABRAP, parabéns, Ambev, e parabéns aos 6 vencedores. Não vou me alongar para ver se a gente tem algumas perguntas e um pouquinho de troca com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Liege, obrigada, Felipe. Estou muito feliz aqui de ver toda essa turma que está aqui, agradeço a presença de todos. Janice está aqui nos prestigiando, foi a nossa primeira coordenadora aí que fundou a sementinha do Preze, filhotinho dela, que depois ela compartilhou conosco, né? Então, é um projeto lindo, maravilhoso. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, na verdade, porque uma das questões que a gente acompanhou ali este ano ali na SXSW, né, que sobre essa questão da disruptiva mesmo, porque sempre é disruptivo ir lá, né, eles falam muito sobre a questão da tecnologia, sobre todas essas questões, mas o que a gente ouviu muito lá esse ano é que a gente não pode ter medo, né, quando a MWeb fez aquela questão de o enterro, né, do relatório de tendências hoje, e falando um pouquinho que a gente tem que olhar de uma forma mais macro, para as convergências e não tanto para as tendências, porque tudo agora se mistura. Um dos pontos principais que a gente entende que pode acontecer é a gente também não ter medo de fazer as perguntas, mesmo que elas sejam super desafiadoras e sejam perguntas que possam significar talvez o fim de de alguns trabalhos, né, de algumas funções. E a gente fala ali muito sobre também a questão de ter uma grande diferenciação entre as pessoas que vão ter acesso a IA, informação, a robótica, e as pessoas que não vão ter socialmente acesso a essas mesmas informações e vão ter suas profissões talvez encerradas, né? Algumas coisas que a gente viu lá, a gente viu Uber sem... o Felipe, a gente não falou das coisas engraçadas que aconteceram, mas enfim, o Felipe tem uma história aí para contar depois sobre isso, né? Mas a gente viu Uber sem motorista, a gente sabe que isso logo vai chegar, né? E aí, as pessoas que vão ficar sem profissão, para onde vão? Como é que vai ser, né? E como é que vocês entendem que nós que trabalhamos com o nosso perfil de trabalho, como é que a gente vai ficar? Qual é o nosso papel no meio disso, enquanto talvez agentes, de alguma maneira, desse processo? Em relação a todas essas profissões, né, e essas pessoas que talvez não tenham acesso a essa nova informação, a essa tecnologia, a todas essas mudanças que estão vindo por aí, ou que já estão acontecendo e a gente está vivendo. Eu vou começar pela história engraçada, acho que já é um pouco de crítica até. Eu fui pegar um carro autônomo, ele não entendeu que eu entrei, que alguém saiu, ele ficou rodando comigo e com o Luan dentro, achando que ainda era o passageiro anterior. Então, se eu, por exemplo, tivesse um compromisso para chegar no aeroporto, eu já perderia o voo. Ele também errou a rota, enfim. Eu acho que nem toda tecnologia tem que ser difundida em massa, igual está sendo esse carro autônomo lá. Muitos carros autônomos que a gente estava lá viu, até que se valide de fato o impacto disso. E também ele não custou mais barato por não ter um motorista. Então, tirou alguém de uma função, não ajudou muito. Aí quando eu fui pegar na maçaneta, aquelas maçanetas que se escondem, quase que me arrancam os dedos todos. Foi uma loucura. E no final, para resolver o problema, eu tive que ligar para o suporte, falar com o ser humano para falar, eu estou dentro do Uber, dar o reset aí para eu poder chegar no meu, no meu endereço, né? E aí eu sinto que não pode ser a qualquer custo, e sobre essa coragem de refletir sobre, de fato, o papel das
das tecnologias, da sustentabilidade, dessa importância de um evento que não pode deixar de perder sua natureza, eu recomendo 2 ações, assim, para o pessoal que está aqui. Um é escutar um podcast do B9, que é um podcast bem famoso. Eu escuto o Mamilos, que é um produto do B9, mas tem outros muito bons do B9 Podcast, e eles falaram sobre a tendência a virar demodê, é o tema do podcast, do SXSW. E o segundo é um material que eu tive contato hoje, que é um report da consultoria HSM com a Singularity Brasil e o Learning Village, falando sobre insights globais à moda brasileira. Tem 82 páginas, mas a página que mais me chamou a atenção, eu vou ler uma pequena frase aqui para vocês, que acho que resume um pouco da minha resposta. Estamos falhando na nossa missão mais básica de conexão. Não estamos apenas exaustos das telas, estamos ávidos por metering, por aquele reconhecimento intrínseco de que somos importantes pelo que somos e não pelo que produzimos ou postamos. É hora de ressignificarmos nossa relação com a tecnologia. Eu acho que é isso que eu falei da autenticidade, porque se for usar de qualquer jeito, ou no automático, para gerar um monte de conteúdo que não agregue, que não transforma a realidade da humanidade, não serve para nada, é só mais uma ferramenta de bolso que está se perdendo a função. Então, usar a tecnologia mesmo para mudar vidas, para salvar vidas, para melhorar o ambiente de trabalho, para facilitar o acesso a pessoas que ainda não tiveram acesso a certos assuntos. Então, esse papel aqui da tecnologia que a gente está usando agora, fazendo uma live, gravando e podendo compartilhar, isso é válido. Fora isso, é só mais uma maneira de falar, gerar uma audiência não tão profunda. Então, eu penso que é isso, né? O papel da humanidade com autenticidade para resolver problemas reais e não ficções científicas aí que a gente está vendo muita coisa sendo gerada sem impacto real, sabe? Quando o Felipe disse que o grupo era de diversas idades, lógico que ele estava se referindo a gente, já os avózinhos da produção. Eu sou do tempo, gente, que não tinha celular. Então, nada me abala. A gente usava Kombi para o transporte, recebia foto pelo correio, recebia uma única foto. Quando o artista era Roberto Carlos, mandava 2. Uma colorida e uma preto e branco. O resto era uma única foto. A gente pegava a foto, andava no jornal, a pé, ia caminhando até a redação, deixava lá, o editor pegava a foto, mandava fazer foto daquela foto. Uma semana depois a gente pegava, fazia isso. Ao final de 3 semanas, a gente cobria os 3 veículos. Tu imagina? Então, nada me abala. Eu acho que a gente vai se moldar. Ninguém tinha celular, hoje todo mundo tem celular. Então, assim, nada vai substituir o nosso jogo de cintura, isso eu não tenho dúvida. Nosso jogo de cintura e o brasileiro é catedrático nesse jogo de cintura. Não tem para ninguém. É verdade. Eu lembro que quando eu entrei na Opus, gente, isso é muito antigo. Quando eu entrei na Opus, o Carlos trabalhava fazendo anúncio com decalque, gente. Decalque, sabe o que é decalque? Fazendo as letrinhas. A gente fazia as plaquetes. Maguila era mestre em cortar a chamada. Com a giletinha, cortar e juntar e colar. As fitas, as fitas que vinham para a TV eram uma Zumatic do tamanho de uma enciclopédia, era um trambolho. Isso tudo é lindo de ver, né? Assim, e eu acho que Noêmia citou isso na fala dela de abertura, na primeira webinar, que o quão assim, bom é você ter passado por tudo isso e ainda está moderna, ainda está jovem, ainda está querendo mais, ainda está querendo aprender.
não sabe tudo, vai se metendo e diz que sabe, vai embora, e é isso aí. Maravilha. Eu não falei que era para vocês, não, tá? Vocês são jovens há mais tempo, a única diferença é essa. Verdade. Vocês estavam maravilhosos lá, eu admirei demais a forma como vocês aproveitaram o evento. Eu sou suspeito, eu até fiquei um pouco assim, caramba, por que eu não fiquei mais junto com o Maguila e com a Liege nos últimos dias que eu fui poder aproveitar essa companhia. Então, é uma honra mesmo poder evoluir, né, nesse tempo e não estar ultrapassado e poder superar essas ferramentas, essas tecnologias e manter o que é mais importante, que é a conexão, né? Eu acho que isso ficou muito claro para a gente lá no evento, né? É verdade. Maravilha. Olha, alguma outra pergunta, pessoal? Todo mundo deveria inscrever um projeto no Prezi para ter o privilégio de ganhar esse prêmio da Abrap, da Ambev e ir para Austin, porque é verdadeiramente uma escola real. Concordo. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos aqui. A gente está chegando ao fim dessa nossa webinar de hoje. A gente espera que dessa forma a gente tenha devolvido, né, ao mercado brasileiro todo esse repertório, traduzindo tendências globais, ao mesmo tempo as convergências em aplicações práticas para o nosso dia a dia. Amanhã é a última webinar, na quinta-feira. A gente começa com a Michele Maia, Head de Produção da IDW Company, com tendências em música e a nova era das experiências ao vivo. E a gente finaliza com a Daniele Lima, gerente comercial da Climax Produções, com estratégias de marca, marketing e o impacto na cultura. Obrigada a todos pela presença. Espero que vocês tenham levado um pouquinho daquilo que a gente aprendeu lá no SXSW, que levem adiante isso. Em nome da Abrap e da Ambev, muito obrigada. Beijo, pessoal. Valeu. A Jane Lima tinha levantado a mão ou não? Jane? Tá sem microfone, Jani. Enquanto a gente... Opa, agora sim. Tudo bem, pessoal? Fiquei feliz de ouvir, viajei junto com vocês, que delícia ouvir essas experiências. Já tinha trocado alguma coisa com a Gra e com a Noema sobre como foi o SX. Que bom que todo mundo curtiu, viveu. Eu acho que o que é mais legal desse projeto é que você ganha o prêmio porque você fez um projeto com uma causa ESG. E aí, quando você volta mais empolgado ainda para fazer um novo projeto, defendendo a causa, e você acaba compartilhando isso com mais pessoas, e eu acho que essa é a riqueza do Prezi. Essa é a maior riqueza do Prezi, é que ele se retroalimenta e alimenta o nosso mercado, né? A gente está sempre indo, voltando com mais ideias, aplicando mais coisas, compartilhando mais, e é assim que a causa ESG vai crescendo, e essa é a essência do projeto. Então, parabéns. Parabéns, Noêmia, pela coordenação, todo o time aí da Abrap e para todo o aproveitamento que a galera teve. Maravilha. Queria aproveitar que o gancho da Jani também agradecer as meninas, né? A Fran, a Jana, a outra Fran, que são duas Frans, a Hirata e a Fran, pela presença que ajuda, né, apoiando toda a webinar aí. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijos. Tchau, Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Não falta. até. Boa.